A paz do Senhor, queridos. Olá, estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais um podcast, Papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje com a presença ilustre aqui do nosso pastor Flávio de Lima. É um prazer em recebê-lo, pastor. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, nos abençoando nesse chamado maravilhoso ao qual o Senhor tem nos concedido, A qual é esse trabalho aqui da gravação das edições do Papo de Escola Bíblica Dominical, onde nós comentaremos um pouquinho sobre a lição de número 2, a lição que vai ao ar no dia 9 de julho de 2023, que ela traz o tema A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Pastor Flávio, o que nós vamos mencionar aqui para os nossos espectadores? E faça a sua apresentação, pode ficar à vontade. Obrigado, irmão Eduardo. Primeiramente, a paz do Senhor a todos os irmãos, amém. Fico muito feliz, me sinto honrado de estar aqui com os irmãos, aqui neste momento de estudo da Palavra do Senhor. Como já dissemos aqui nos bastidores, ser este momento um momento de culto a Deus, adoração ao Senhor, mas um momento bem leve para tratarmos sobre as questões da Palavra do Senhor segundo o propósito dele na escola bíblica. Agradeço, louvo a Deus pela sua vida, irmão Eduardo, irmão Davidson, irmão Carlos, que estão no staff aqui dessa gravação, e a todos os irmãos e amigos que, pastores, superintendentes, professores de IBD, amantes da Palavra do Senhor. É um prazer e um privilégio estar com vocês aqui, tá bom? Que Deus continue abençoando e fica conosco aí até o final, pois eu tenho certeza que Deus estará falando fortemente conosco. Amém. Obrigado. Que maravilha, Até para falar o homem educado, que bênção. Queridos, o texto dessa aula ele vai nos dizer assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Isso se encontra no livro de Romanos, seu capítulo de número 3 e o versículo de número 20. E a verdade prática ela menciona para nós assim: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Pastor Flávio, nós podemos já mensurar aqui diante dessa verdade prática a qual o pastor Douglas Batista, ele colocou para nós? O ponto aqui inicial, já tendo a base o livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, que vem tratar a questão do pecado do homem e a necessidade da salvação em Cristo. Então, principalmente os primeiros capítulos que vem tratando a natureza pecaminosa do homem. E aí a gente entende, à luz das Escrituras, que o pecado ele entrou em toda a humanidade, que é a razão aqui do primeiro tópico, através da desobediência do primeiro homem Adão. E aí disso toda a humanidade está aí infectada com esse pecado. E somente em Cristo, só nele, por um homem entrou o pecado, mas por um outro, o verbo encarnado, como trouxe João, veio a salvação a todos os homens em Cristo Jesus. E somente dele, por ele, é que realmente podemos ser transformados no Senhor. Amém. Isso não foi nem a introdução do nosso pastor ainda, queridos. Que a introdução dessa aula ela vai nos dizer assim: a doutrina bíblica do pecado, por natureza, faz oposição às principais ideologias modernas, que buscam enaltecer o homem, destacando sua suposta bondade intrínseca. Quando a doutrina bíblica do pecado é deturpada, então tudo ou mais no campo moral também o é. Talvez essa seja a raiz dos fenômenos éticos tão distantes do cristianismo bíblico, que podem ser encontrados em movimentos que se dizem cristãos, tais como igreja gay, casamentos abertos e prática sexual entre solteiros e etc. E ele continua dizendo para nós assim: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Isso se encontra lá em Tito, capítulo número 3, versículo 5 e 6. Pastor Flávio, vamos já adentrar aqui no primeiro tópico, O ensino bíblico da natureza pecaminosa. Aí nós adentramos esse primeiro tópico aqui, nós temos 3 subtópicos consequentes. O que o senhor já pode destrinchar para nós aí
Eduardo, antes da gente só começar aqui, né, não fizemos nem a leitura, né, da leitura bíblica, mas assim, irmãos, ao pedir, né, ao preparar, me preparei para essa aula como se dando lá na nossa congregação, e eu sempre digo que primeiro começa com a gente. Amém. Algumas falas com relação às verdades de Deus para as nossas vidas. Mas antes de discutirmos a teologia, primeiro temos que ter por princípio, verdadeiramente cremos no Senhor. Satanás ele tem lutado fortemente para abater a nossa fé. Então nós temos que entender que o Senhor ele é soberano, ele é Senhor, ele realmente existe. Ele é galardoador daqueles que esperam, como escreve o escritor dos Hebreus. Então nós precisamos verdadeiramente crer no Senhor nosso Deus, que Ele existe e Ele é real. 2, que a sua palavra é a verdade. Ela verdadeiramente, como diz Paulo a Timóteo, divinamente inspirada, proveitosa, né, para nos ensinar, redaguir, corrigir, nos instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós temos que entender que Deus, em sua existência, Ele, em todo o seu projeto, para com a humanidade, Ele deixou num cano, aqui nesses 66 livros, essa verdade para que o homem pudesse seguir. E Satanás luta para quebrar esta fé, essa verdade, na verdade, de Deus para as nossas vidas, nos fazer incrédulos a isso. Então nós precisamos primeiramente encararmos isso em nossas vidas, que o Senhor existe, isso a palavra é real, e que o Senhor, como sendo Deus, Ele rege todas as coisas. E como eu sempre digo também, como bons assembleanos que somos, o canal que Deus usa para também falar conosco e fortemente conosco são os cultos de ensino. São os cultos em que a escola bíblica dominical é uma das chaves ou um dos caminhos, um dos meios que Deus usa para tratar conosco. Eu até tinha trazido aqui um histórico de revistas, nos preparando, mas Deus sempre vem tratando conosco antecipadamente. E esse trimestre não é diferente, que dias muito ruins virão, e a igreja precisa estar preparada, como descreve Pedro na sua primeira carta, 3,15, que a gente precisa santificar as nossas vidas a Deus e realmente estarmos preparados para responder com mansidão, né, a razão da nossa fé. Então, dias trabalhosos, como também escreveu Paulo, e a gente precisa estar realmente preparados para lidar com os desafios dessa vida. Vamos ser perseguidos, ser levados a prisões, muitos de nós seremos também mortos, mas andarmos com fidelidade ao Senhor e à sua palavra. E para isso nós temos que saber, né, conhecermos bem as Escrituras. E aí dentro da aula especificamente, tentar resumir, né, ela vai abordar a questão da soteriologia, da ramatiologia, que é a doutrina do pecado, né, e aí dentro dessa doutrina entendermos a natureza pecaminosa. Em 1h20 que a gente tenha de aula com as nossas classes, a gente não vai conseguir abordar tudo, mas que possamos, como a pontinha do iceberg, procurar aquilo que está realmente não disponível nessa aula. E aí eu sempre falo, além, claro, das Escrituras, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, temos também a nossa declaração de fé, né, que ela aborda, né, em seu capítulo 19, sobre a questão do pecado e as suas consequências. Ela é uma recheada daquilo que nós temos como assembleanos sobre o conceito do pecado. Então sugiro que conheça, eu falo, todo professor, todo superintendente, ele tem que ter, claro que a igreja tem que ter, mas principalmente quem vai ministrar, para falar mediante aquilo que nós cremos. Também, irmãos, uma boa teologia sistemática, né, que dividiu os assuntos teológicos de forma sistemática. E aí a doutrina, né, da ramatiologia, bem destrinchado dentro de teologias. Eu sugiro a de Weingründer, que eu usei aqui em nosso ETAD, é uma excelente teologia para se buscar subsídios com relação
a doutrina do pecado e as demais, né, a doutrina de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, dos anjos, da salvação, enfim. E esse tema de hoje, quem já deu uma olhada, que vai cair aqui no capítulo 2, sobre a questão das teologias que estão vindo em nossos dias. Então a gente conhece outras religiões, tanto monoteístas, que andam não conforme as Escrituras, como tantos outros movimentos. Então a gente, né, tem aqui Seitas, Heresias, Sinais dos Tempos, do Raimundo Oliveira, né, um material CPAD. Mas assim, isso aqui a gente até diz que é meio redundante, né? Falarmos é importante, mas muitos conhecem. Mas o que está acontecendo em nossos dias? Satanás tem trabalhado com sutileza ou de uma forma diferente para seduzir o povo e também o povo de Deus. Então existem muitas outras heresias infiltradas em nossos dias que contrariam as Escrituras. E muitas das vezes nós estamos dentro de um pragmatismo religioso, acreditando trazer pessoas, encher a igreja em nome de Deus, mas na verdade não, Deus não estando no centro, né, dessa palavra e dessa vontade, né, nessa aplicação. Então, para isso, irmãos, nós temos aqui misticismo, uma abordagem bíblica histórica sobre as várias ações cometidas pela igreja. Aqui é um livro inteiramente em cima da igreja, que é praticado dentro da igreja em nome de Deus, mas contraria as Escrituras. De John MacArthur, A Guerra pela Verdade, como nós já dissemos, a nossa luta é pela palavra, e esse livro é fantástico, que ele lutando pela certeza da época do engano. Satanás, ele luta, e às vezes até em cima usando pessoas que a gente permite em cima dos nossos púlpitos para trazer engano. E o povo despreparado acaba engolindo e sendo levado, né, a esses ensinos, sendo levados por essas mentiras. O Deus desse século cegando realmente o entendimento dos homens. E aí tem outros dois sobre a verdade incontestável, também CPAD. Esse livro trata aqui os pontos essenciais da fé, daquilo segundo a palavra que não podemos abrir mão. Crer também é pensar, de John Stott, um livreto que aborda essa questão da necessidade de crer nas Escrituras. E por último, como sugestão, e principalmente para as salas mais jovens, se não assistiram, assistam, né? Um filme chamado A Jornada. Ele é um filme de ficção bíblica teológica, mas muito interessante. Ela acontece dentro de uma faculdade no século XVII, se não me falha a memória. E aí o que acontece ali? É uma visão para se tirar a palavra de Deus da educação secular. Tirar a Bíblia, a fala de Deus da Bíblia em meio secular. E aí eles entram numa máquina do tempo e vão para o futuro. Como tipo aquele filme, a figurino De Volta para o Futuro, é esse. E aí ele vê a consequência de uma sociedade sem Deus e sem a palavra de Deus. E aí a gente vem para os nossos dias. Então, essa é a minha sugestão aqui, tá bom? E aí, dentro disso que a gente espera, né? Dentro desse contexto todo. Sobre a doutrina do pecado, já falamos demais já. Mas aí é tratando toda essa questão do errar o alvo, de ser, né, o pastor Douglas Batista como um dos líderes do Conselho de Educação e Cultura da CGDB, né? Dentro da nossa convenção, conselho, enfim, daquilo que nós cremos. Ele trouxe no seu primeiro capítulo, dividido em 3 tópicos, essa questão do pecado. De forma singela, ser errar o alvo, mas não somente errar com propósito. Apontar realmente fora daquilo que seria o certo, ou que a gente tem, que a nossa base ou melhor dizendo, é a Escritura. E aí o Deus desse século, né, o Espírito que tratado na primeira lição por João Regis, né, trabalhando para desviar o homem da verdade de Deus. Então as pessoas, elas hoje atiram exatamente fora daquilo que é o propósito de Deus. Então, a definição do pecado, ela vem ser nisso, quando se erra o alvo, né, ou seja, atirar
realmente para o ponto que não é o verdadeiro, na sua universalidade do pecado. E aí vem o conceito de Adão em desobedecer a Deus e entrar em toda a raça humana, o pecado, a semente do pecado. Eu sempre coloco isso como a lei da gravidade. Isso em nós, para entendermos facilmente, nós enxergarmos como se soltar qualquer que seja o objeto no meio do espaço, com a lei da gravidade ele vai cair, ele sempre vai buscar as coisas que são de baixo. E assim é o ser humano com essa natureza pecaminosa. Se não for o Senhor em nós, certamente buscaremos as coisas que são aqui da terra. E João escreve isso na primeira epístola, que as coisas desse mundo são oposição a Deus. Quem ama as coisas desse mundo não ama o Senhor, ou o Senhor odeia as coisas deste mundo. Isso. Então a gente precisa entender. Então o homem, em sua natureza, ele sempre vai buscar aquilo que contraria a vontade de Deus. Então, se não for a misericórdia, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, irmão, estamos perdidos. E aí a corrupção total, ele vem em todos os pontos, não só no sentido de busca com Deus em questões espirituais, de errarmos na adoração a Deus, na busca a Deus, como também as coisas que o Senhor nos colocou como mordomos, as questões sexuais, as questões do próprio trabalho, as questões do lazer, eles estarem fora do propósito de Deus. Então, perturbando tudo. Então, o primeiro capítulo do pastor Douglas, ou seja, para nós entendermos isso, irmãos, em nós há uma natureza pecaminosa e que realmente precisamos no Senhor, através da sua palavra, o poder do Espírito Santo, andando e agindo para agradarmos a Deus, porque senão se cumpre aquilo que diz Romanos. Amém. Queridos, nós que estamos aqui gravando essa videoaula presencial, ficamos até um tanto quanto constrangidos, Tanto material, com tanto conhecimento do nosso pastor Flávio aqui, e o nosso tempo, infelizmente, é um tempo escasso, Não deu nem para apresentar direito todo o material que ele trouxe. Mas, para você que está nos assistindo, esse é o nosso pastor Flávio de Lima, pastor que hoje está cooperando em uma das nossas igrejas aqui na cidade de Taubaté. Hoje ele está na Vila São José, auxiliando ali o pastor Alcides, é isso mesmo? Isso! Estamos lá como pastor adjunto, com um corpo ministerial abençoado, Amém. Uma escola bíblica também abençoada. O ministério é um ministério abençoado. Amém. Pastor Flávio, além de pastor, professor ali na sua congregação ali, a classe das irmãs, e tem sido uma maravilha. Ele me trouxe um material aqui, nos bastidores, conversando aqui, coisa fantástica. Serve para nós até tirarmos um print ali para tentarmos aplicar aqui na igreja sede. É bênção de Deus. Pastor, já podemos aqui adentrar ao segundo tópico, onde ele vem falar das teologias modernas. E dentro desse segundo tópico, de uma forma diferente, também temos 3 subtópicos. E eu gostaria que o senhor já destrinchasse para nós aí sobre as teologias do pecado social, depois ele vai falar do pecado, da teologia da libertação, e depois ele vai falar do liberalismo teológico. Mandoado, irmãos, em Cristo, entendendo que mais do que conhecimento teológico, mais do que filosofia, Paulo mesmo, ele lá na sua primeira carta, ele vê o que ele fez de errado na Grécia e ele se arrepende, Ele começa a sua segunda carta, ou melhor, a sua primeira carta, dizendo que ele pega todo esse conhecimento aí, considera como adubo, mas a sua questão é a sua dependência em Deus. E realmente nós temos que entender que isso não são somente filosofias humanas, mas sim uma ação espiritual para deturpar a verdade de Deus, para conduzir o homem para o inferno. Satanás, ele trabalha para desviar o povo da salvação em Cristo Jesus. Então, o pastor Douglas, ou seja, a comissão do Conselho de Educação e Cultura da CGDB, ao definir somente esses 3 subtópicos, realmente ele foi bem raso de tudo aquilo que pode ser aplicado
de maneira errônea dentro das igrejas. Em síntese, como é que eles estão entrando hoje? Pela falta de interesse, primeiro, por Deus e a sua palavra, o povo tem abandonado, né? Gosta muito dos movimentos, né? Como assembleanos, a gente entende muito bem isso, que é gostar de festas. Eu sempre discuti aqui com o irmão Dirceu, né? Todos aqui conhecem a Betel, como é que você enxergava a loja. Até eu falava com ele, né? Existia uma parte antiga que era as partes dos CDs e as dos livros. Isso. E muitos iam para os CDs, os DVDs, e os livros só raros iam lá para procurar. Lógico que esse contexto de comercialização mudou, mas mostra muito a realidade daquilo que a gente busca em querer se aprofundar. Nós louvamos a Deus que essa realidade também está mudando. E aí dentro disso nós vemos, o pastor Douglas coloca esses 3 tópicos, a teologia do pecado social, que dentro desse contexto espiritual ele traz para entender bem a filosofia da esquerda. A gente está bem vivo essa questão hoje política, as bandeiras que se defendem de um lado de um socialismo, dizendo, o conceito aqui dessa teologia ela vem no final do século, da década de 60, aquele movimento no Brasil estudantil, no mundo, as grandes revoluções, né, do período pós-guerra, da geração Baby Boomers ali, início da geração X, e aí, nas buscas pela paz e amor, a liberdade. Só que dentro de uma filosofia socialista, esquerdista, a Igreja, o Vaticano, na sua uma convenção, uma conferência no Vaticano, ele organiza, por 3 anos ficaram discutindo, entre 62 e 65, o que a Igreja poderia, dentro daquela mudança histórica, cultural, política, fazer. E aí eles definem o quê? No ano de 68, fazem esta reunião, essa conferência, esse concílio em Medellín, na Colômbia, para tratar a posição da igreja. Então, eles definem várias ações, mas a chave daquele concílio, daquela convenção, era a ação da igreja no meio social. Sobre que defesa? A defesa de que o indivíduo, ele na verdade errava, era criminoso por causa do meio em que ele vivia. Tirando a verdade bíblica, que é a natureza pecaminosa. E aí, dizendo, se eles trabalhassem nas questões sociais, o homem seria o ser humano seria melhor. E aí a gente confronta que não, o homem pode ser rico, o homem pode ser multimilionário, né, ter tudo nessa vida e continuar pecando, que é a sua natureza. Então, é um dos desvios esse, a teologia do pecado social. Aí vem a questão da teologia da libertação, dentro dessa mesma filosofia, né, com a base de Karl Marx, ateísta ou numa questão socialista, acreditando que a opressão vinha dos governantes, dos poderes. E aí, se as pessoas se sentissem oprimidas, elas acabariam errando mais. Então, teria que dar uma certa liberdade para elas buscarem seus desejos. E aí, acaba trazendo isso em vários movimentos, e inclusive em muitas igrejas neopentecostais, né? Trazendo isso aí. E esse liberalismo teológico, que aí eu já não vou nem entrar muito, porque vai se discutir isso na próxima lição, sobre a questão da teologia progressiva, né? Ou progressista. E aí que é a questão da sua liberdade teológica de interpretar, achar que esses escritos são escritos arcaicos, que ele pode, dentro da filosofia humana, evoluir e que as pessoas podem dar da sua própria interpretação para poder executar os seus planos dentro do seu entendimento nas suas questões teológicas. Então, esse liberalismo teológico tem deturpado, feito pessoas errarem muito contra Deus. Um exemplo disso é o movimento dos desigrejados hoje. Eles têm um entendimento que, claro que entendemos que nós individualmente somos igreja, mas a gente entende a razão da instituição, da organização do templo para meio de adoração. E aí eles tiram isso.
Então eles acham, não preciso da igreja. E desse tópico, né, aos irmãos para buscarem, tem um livro de D.A. Carson chamado Igreja Emergente, que ele vem falando sobre esses movimentos. Sugiro, principalmente eu falo, obreiros e mais jovens, né, para ler. Ou pesquisem, comece a pesquisar sobre Igreja Emergente. Irmãos, é um movimento que está crescendo grandemente, trazendo teologias com ar de santidade, de atrair pessoas, mas no final acabar desviando as pessoas da verdade. Misericórdia, né? Teologias modernas. Amém. Queridos, lembrando que dia 7 e dia 8 de julho, nós teremos aqui em nosso campo sede a nossa grande escola bíblica dominical para líderes. E nós teremos aqui alguns preletores abençoados. Escola Bíblica de Líderes, né? Escola Bíblica de Líderes, isso, perdão. Falei... Bíblica Dominical? Bíblica Dominical, perdão. Preletores vai ser o pastor Silvio Donizete, o pastor Juliano Fraga e o pastor Mateus Soares, homens de Deus que vão estar aí ministrando bênçãos para nossas vidas. Nós vamos dar início aqui no dia 7 às 19 horas e 30 minutos e no dia 8 vai dar início às 9 horas da manhã e vai até às 17 horas da tarde. Com isso eu gostaria de lançar aqui o convite a você que está nos assistindo, mas também tem um link aberto aí para você fazer a sua matrícula ali, a sua inscrição, melhor dizendo, para somente o dia 7, ou somente para o dia 8, ou para os 2 dias. Mas nós pedimos aqui, a coordenação ela pede para que você faça a sua inscrição ali, para a gente ter um controle de quantas pessoas, quantos irmãos irão acessar aqui a nossa igreja. Nós estamos aqui situados na rua Doutor Emílio Winter, número 805, centro de Taubaté, em frente à Prefeitura de Taubaté e ao lado do Juca Pneus. Fácil acesso aí e você vai ser muito bem-vindo aqui conosco. Pastor Flávio, me perdoe, mas o nosso tempo aqui ele é escasso, ele é curto, né? Nós vemos que o senhor tem muito conhecimento ainda para nos passar ainda e nós ficamos até tristes porque temos que reduzir aqui. Mas já vamos aí adentrando ao nosso terceiro tópico, né? Desta maravilhosa lição, onde nós vamos falar da normalização do pecado. Mas antes de adentrar a esse tópico aqui, eu queria mais uma vez lançar um convite para você. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus do Ministério de Taubaté, né? Aqui no centro, como eu já mencionei, e nossos cultos aqui eles são realizados às terças-feiras, culto de obreiro, culto de ensino da palavra. Já fica aí para você o nosso convite para vir aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Nosso culto público que é às quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos. Aos domingos nós temos aqui um início às 8 horas da manhã, com a nossa consagração dominical, a partir das 8 horas da manhã, nossa consagração dominical, a partir das 9 horas, nosso café dominical abençoado para todos, e às 9h30 damos início à Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. E às 18h50 damos início ao nosso grande culto de adoração a Deus. Você e sua família é o nosso convidado para estar aqui. Amém, queridos? Pastor Flávio, a normalização do pecado, que nós podemos continuar ainda mencionando sobre esse tema. Irmão Eduardo, irmãos, ele vem dentro fortemente a questão do relativismo, né? A questão da verdade. A filosofia traz muito isso, né? Os alunos hoje, na minha época era chamado de ensino do 2º grau, né? Hoje é chamado de ensino médio. Já no primeiro ano do ensino médio, a filosofia... É a nossa época, então. É a nossa época. Meus cabelos não negam, né? Dentro da filosofia, um dos primeiros pilares da filosofia, ela se dá em cima sobre essa questão da verdade, né? De não haver uma verdade absoluta. Tudo depende do prisma. Isso tem sido uma das artimanhas de Satanás colocado para tentar relativizar as Escrituras e a própria verdade de Deus. Dentro disso, essa normalização, ter como normal, né, as questões do pecado ser por questões regionais, culturais, né, épocas, ter isso como motivo. Isso era pecado no passado, hoje não mais. Isso assim era naquela época daquele jeito, hoje não mais. E não tem a Bíblia como realmente o seu norte. E aí, novamente, né, o comentarista ele traz 3
três subtópicos, sendo o primeiro a questão da ética e moral. A ética é a crise, melhor, ética é a crise moral. A ética ele se dá na questão do fundamento, daquilo que é determinado, né? Aquilo que define o que é certo, o que é errado. E a moral está inteiramente relacionada à prática. Então, muitas das vezes também, a gente está vendo isso, muitos, quer de cunho profissional, educacional, dentro do mundo eclesiástico, né, dentro dessa crise de verdade escrita, ética, de padrão, sendo confrontada. Né, se daí a questão da homofobia, né, a questão do próprio linguajar do indivíduo e daí por diante. Então, tem uma crise sobre essa questão do padrão a ser seguido. E aí a prática, ela desanda, né? Ela vai toda nessa linha aí. Tanto que há igrejas, inúmeras igrejas aí já defendendo o casamento novamente aí em defesa de bandeira socialista, esquerdista e anticristã, né, na sua questão dos padrões bíblicos, contrariando os textos aqui mesmo, né, mencionados aqui na Carta aos Romanos. Outra ordem também alterada, né, com relação à própria valorização do corpo. Nós somos, biblicamente, templo do Espírito Santo de Deus, mas o indivíduo fala assim, não, eu que sei da minha vida, eu faço o que eu quero. Existe um livre-arbítrio, sim, mas acaba não valorizando, não obedecendo aquilo que Deus colocou para cuidarmos. Que é só isso aqui, esse corpo tem que ser cuidado. Paulo escreve isso quando vai tratar da família, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, né, versículo 28, 29, lá, né, quem ama a si mesmo, ele não se maltrata. E aí as pessoas colocam hoje, mudando a sua forma, né, inserindo, eu vi um dia desse, bolas de ferro, colocando parafuso, mudando a sua forma, cortando língua para parecer língua de serpente. E dentro desse relativismo também, agora de cunho religioso, a mistura, né? O ecumenismo está aí. Hoje, quem vê no canal, quem gosta das redes sociais aí, canal no YouTube, Cristão Também Pensa, viu essa semana uma matéria de um cara que se intitula pastor, tem uma igreja, e aí ele vai lá, coloca no seu púlpito líderes de religiões que contrariam as escrituras para orar por ele. E o líder fala assim, olha, quantas vezes esse pastor veio angustiado, veio pedir conselho para mim. Mesmo a gente tendo uma fé contrária. Então, onde é que está? Que confusão é essa, então, entre o definido e a sua prática é totalmente em crise. E aí, na imoralidade, vem na prática sexual, né? Eu acho que isso aqui é um assunto bem batido, mas a gente precisa ter o temor, principalmente a Igreja de Cristo Jesus. Você, solteiro, mas eu me relacionar sexualmente, né? O que a gente tem nas escrituras como fornicação, irmão, Deus está de olho. Ele continua sendo Deus e fornicação continua sendo pecado. Algo que não se fala tanto, né? É a lascívia. Quando eu trabalhei com os adolescentes, eu comentava muito. A lascívia é o pensamento impuro. As redes hoje, né? As pessoas pegam os seus celulares e o que estão vendo? Alimentando as suas mentes. Né? Qual a sua impureza? E aí ele vai, não, mas isso tem nada a ver, isso estimula. E é colocado isso, né, como um meio de desenvolver a sexualidade do homem. E aí vai. A prática sexuais, a mais absurda que eu achei, além da zoofilia, né, que é a prática sexual com animais, é a necrofilia. Pessoas que vão a cemitério, abrem túmulos e se relacionam com defuntos. Você pode andar nas redes, você vai ver. E aí, tipo assim, onde é que está Deus? Deus está ali, mas deixou das paixões. E é o pecado. E aí,
A dessacralização da vida, mais uma vez o corpo, né, o valor da vida, desde o aborto, não acreditando em tudo isso, e aí acaba não entendendo o preço de uma vida, de uma alma para com Deus. Então a gente precisa, essa questão de tudo é normal, né? A nossa régua de medida tem que ser as Escrituras. De novo, meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Que bênção, né? Queridos, hoje tivemos o privilégio, né, de ter aqui o nosso pastor Flávio de Lima juntamente conosco. Obrigado. Neste grande momento de papo de escola bíblica dominical. E para nós já estarmos encerrando, eu vou pedir para o pastor Flávio aqui, em poucas palavras, né, fazer um resumo geral agora desses 3 tópicos aqui, para a gente poder finalizar. Amém. Mandoado, irmãos, prazer. E dentro daquilo que nós vimos, entender que o pecado entrou na humanidade por Adão, né, através de Adão, então todos nós temos uma natureza pecaminosa, e como descrito Paulo mesmo, né, todos os pecados estão da glória de Deus, e a consequência disso é 6:23 do próprio Romanos, o salário do pecado é a morte. Então, mas há uma esperança para as nossas vidas, sim, em Cristo Jesus, né, dom gratuito de Deus, né? Amém. A salvação em Cristo. Então, essa universalidade fez com que essa geração toda, os valores fossem mudados, essa deturpação. E detalhe, é algo que Satanás não tem pressa em agir. Se ele não conseguir nos pegar, ele vai tentar pegar a geração da frente. Até recebi hoje, a minha esposa que me mandou uma passeata em Nova York, dizendo, uma passeata LGBT, falou assim, nós queremos seus filhos. Vou mandar para os irmãos, depois se tiverem nos grupos, vocês vão pesquisar, falando, nós queremos seus filhos. Então você vê uma afronta espiritual contra as nossas famílias. Não querem, não vão conseguir nos destruir, mas eles estão lutando para a geração da frente. Isso. E é isso que nós precisamos. A educação cristã, a escola bíblica, invista sim nos seus departamentos infantos, adolescentes, jovens, e realmente nas Escrituras. Não precisa falar, vou pintar, vou dar frango para vocês comerem, vou dar café. Não é a palavra. O Espírito Santo de Deus é que vai convencer. Ora, busca. Deus continua sendo Deus e continua falando conosco. Então ele vem essa questão do pecado. E aí, das teologias as mais diversas, tem essas 3 pontuadas aqui, mas tem tantas outras, e que a gente tenha esse olho no Senhor de julgar o nosso culto a Deus. Quando coloca lá em Êxodo, se não me falha a memória, isso em Êxodo com relação à Páscoa, e aí, quando ele determina a Páscoa, aí ele fala assim, ensina isso à geração futura. E aí, quando eles perguntarem, que culto é esse vosso? Responda, qual é a razão deste culto? Qual é a razão dessa festa? E a que a gente possa responder, que culto é esse nosso? Que a gente possa se questionar. Eu na Vila São José, né, os irmãos aqui na sede, os irmãos em Tremembé, os irmãos, todas as congregações, façam isso. E aí, por fim, o comentarista coloca essa questão da normatização, do relativismo com relação ao pecado. Então a gente possa entender o que está escrito, essa crise ética, então a gente tem que vir de novo às Escrituras, e a nossa prática é aos olhos de Deus, aquela questão moral diante do Senhor. Amém, queridos. Meu querido irmão, querida irmã, você que nos assiste aí, se porventura você escutar algum louvor de fundo aí, é que hoje está tendo ensaio das nossas irmãs aqui, então não sei se os nossos microfones aqui vão captar um pouquinho desse som, mas não se espante, não, nossas irmãs estão aqui ensaiando. Pastor Flávio, foi uma honra, Obrigado. Um prazer em recebê-lo aqui. Peço perdão que o nosso tempo aqui é escasso, mas não vai faltar oportunidade daqui para frente. Me sinto honrado de estar aqui, vi Carinhoso, pastor Carinhoso, até marquei aqui o pastor Sérgio, Dinei, né, pastor Dinei Rotinha, o Thiago Bernardino, pastor Vanderlei Almeida e outros aí. Mas eu também já sugiro, pega o pastor, eu fiz uma relação aqui, Francisco Júnior, o pastor Alessandro Oliveira, o Marcos Devaney, o pastor Rafael, meu irmão, o presbítero Rogério Moscar Independência, o DCC dele foi em cima da apostasia do século XXI. Puder chamar, pode trazê-lo aqui, sensacional, eu gostei muito do material dele. E os irmãos de Tremembé, então, o Mof no campo, o Flor do Campo, e os irmãos ali, a Gideã, os irmãos ali do Santana. Que maravilha. Vários irmãos aí, irmãos.
Tá vendo? Privilégio para mim, e sei que esse campo aqui tem espaço para muita gente. Amém. Tá vendo só, queridos? Isso é a Assembleia de Deus Ministério de Taubaté, Amém. espalhada por toda a Taubaté e cidades e bairros vizinhos também. Queridos, esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. Fica aqui o nosso agradecimento a você que nos acompanhou até o final deste vídeo. E eu vou pedir um favorzão para você. Compartilhe, divulgue através das suas redes sociais aí. Estamos no YouTube, Facebook, Spotify e o Deezer. Amém? Que Deus abençoe. Amém.